Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio e observar as seguintes normas. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio e observar as seguintes normas. 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. 3. A admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. Então, a admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. 4. Impedimento de empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio de forma isolada. Impedimento de empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio de forma isolada. E 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimos de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para habilitação econômica financeira, salvo justificação. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômica financeira, salvo justificação. Este acréscimo que eu citei não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e pequenas empresas assim definidas em lei. Este acréscimo que eu citei não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e empresas e pequenas empresas assim definidas em lei. O licitante vencedor é obrigado a promover antes da celebração do contrato a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso que eu citei acima. O licitante vencedor é obrigado a promover antes da celebração do contrato a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso que eu citei acima. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui no mínimo os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e consorciada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui no mínimo os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando a constituição e funcionamento da cooperativa observar as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei 5.764, a Lei 12.690 e a Lei Complementar número 130. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar da licitação quando 1. A constituição e funcionamento da cooperativa observar as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei 5.764, a Lei 12.690 e a Lei Complementar número 130, e também quando a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, quando a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, quando o cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado a administração indicar nominalmente pessoas. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, quando qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedada a administração indicar nominalmente pessoas. E, por fim, os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar da licitação quando o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa serem executados de forma complementar à sua execução.
Lembrando que a Lei 2.690 dispõe sobre a organização e funcionamento de cooperativas de trabalho. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Primeiro, preparatória. Segundo, fase de divulgação do edital de licitação. Terceiro, fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarto, fase de julgamento. Quinto, fase de habilitação. Sexto, fase recursal. E sétimo, fase de homologação. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Primeira, fase preparatória. Segunda, fase de divulgação do edital de licitação. Terceira, fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarto, a fase de julgamento. Quinto, a fase de habilitação. Sexto, a fase recursal. E sétima, a fase de homologação. Então, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Primeira, fase preparatória. Segunda, fase de divulgação do edital de licitação. Terceira, fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarta, fase de julgamento. Quinta, fase de habilitação. Sexta, fase recursal. E sétimo, fase de homologação. A fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com explicação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e fase de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Então, a fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com explicação dos benefícios decorrentes disso, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e também anteceder a fase de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Desde que previsto no edital, na fase de julgamento, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar a análise e avaliação das conformidades da proposta mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico, desde que previsto no edital. Na fase de julgamento, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, dentre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência no projeto básico. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Na hipótese excepcional de licitação sobre a forma presencial, a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, que eu tinha falado que as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então, na hipótese excepcional de licitação sobre a forma presencial que eu acabei de citar, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Na hipótese excepcional de licitação sobre a forma presencial que eu acabei de citar, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. A administração poderá exigir certificação por organização independente. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMetro) como condição para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, e também como condição para aceitação de conclusão de fases ou de projetos e contratos, e por fim como condição para aceitação de material e corpo técnico apresentados por empresas para fins de habilitação. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMetro) como condição para a aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, a aceitação de conclusão de fases ou de objetos de contratos e para aceitação de material e corpo técnico apresentado por empresas para fins de habilitação.